Vamos falar com o Theo Cury sobre esse balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ainda no detalhe, né, Theo? Porque em algumas capitais brasileiras tivemos o número de abstenção superior àquele número de votos conquistados pelo segundo colocado. É o caso de São Paulo e é o caso de Curitiba. Exato. Então você vê, se fosse um candidato, a abstenção ficaria em segundo lugar, na frente de quem de fato concorreu. Então, por exemplo, Guilherme Boulos teve 2.300.000 votos ontem na cidade de São Paulo. O número de paulistanos que deixou de votar foi de 2.900.000. Então, é uma abstenção ainda muito grande. No primeiro turno, a abstenção em São Paulo havia sido de 2.500.000 paulistanos, ou seja, um número já maior do que os votos que o próprio Ricardo Nunes teve, 1.800.000, e que o próprio Guilherme Boulos teve, 1.700.000. Subiu entre o primeiro e o segundo turno, mostra um descompromisso dos eleitores por inúmeras questões, inúmeros fatores. A própria ministra Carmen Lúcia diz isso. É difícil trazer uma solução e uma resposta para esse motivo da abstenção tão grande nas eleições municipais desse ano. Uma série de fatores entram nessa conta. Entram nessa conta, por exemplo, fatores climáticos, sim, fortes chuvas que aconteceram no começo da manhã, por exemplo, desencorajaram grande parte da população de votar, de parte da população de ir votar, mas há uma descrença, há uma desesperança, há uma falta de perspectiva positiva dos eleitores com parte dos políticos que estão representando essa população nas urnas. Então, isso é um fenômeno não só do Brasil, não está restrito ao Brasil, não está restrito à América do Sul. Envolve um movimento global. Na Europa, há uma forte taxa de abstenção também em diversos países, que chama a atenção de analistas políticos e especialistas da área. Aqui no Brasil, esse alerta já foi dado e a Justiça Eleitoral tenta entender. Números das eleições de ontem, para se ter uma ideia. Em 2000, a taxa de abstenção foi de 16,25%. Ontem, de 29,26%, quando em 2000 a abstenção foi de 4.200.000 eleitores, na de ontem, 9.900.000 eleitores deixaram de votar. Então, quase 10 milhões de brasileiros deixaram de ir votar nas eleições municipais desse domingo. A gente faz a comparação sempre com a eleição anterior para entender o avanço, para entender qual que foi a diferença prática. Acontece que a eleição anterior havia acontecido no ápice da pandemia do novo coronavírus. Aconteceu em 2020. Naquela eleição, uma eleição totalmente atípica. Foi a maior, 29,53%. Então, a gente estava muito próximo da taxa de abstenção da pandemia, sendo que não existe mais pandemia. Então, essa é a gravidade do cenário. Naquela ocasião, 11.300.000 brasileiros deixaram de votar, agora quase 10 milhões. Então, para a gente fazer uma comparação com 2016, 7.100.000 deixaram de votar. A gente aumentou em quase 3 milhões o número de brasileiros que se abstiveram de ir às urnas nesse domingo. Obrigada, Theo. Trazendo para a gente em detalhes esses números das eleições municipais.